Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único de receber a honra, a glória e o poder. Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui na comunhão dos filhos na casa do Pai, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia que nós estamos segundo a ordem do nosso Senhor e Salvador, que nós precisamos comer do pão e beber do cálice, senão nós não temos parte com Ele. Mas nós não podemos beber indignamente, que seria para a nossa própria condenação. Isso está lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, 53, e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Temos que nos preparar na palavra de Deus. Apesar de todas as coisas, nós estamos aqui diante da presença do Todo-Poderoso. Você na sua casa também prepare o seu pão, prepare o suco da uva para você participar com fé, em nome do Senhor Jesus. No mundo espiritual não há distância. Onde quer que você estiver, se sinta aqui na casa de Deus, irmão. O Espírito Governador pode se levantar, mas você não sai do seu lugar. No mundo espiritual na distância, firma seu pensamento em Deus, em nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza absoluta que você vai se envolver, vai comungar conosco, como se você estivesse aqui na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Convido os irmãos a fechar seus olhos, abrir o coração, a orar ao Todo-Poderoso Deus. Meu Deus e amado Pai, é em nome do Senhor Jesus que estamos aqui diante de Ti, Pai. Visita-nos com renovo, Pai. Senhor Jesus, as lutas tão grandes, Pai. As notícias não são boas, meu Pai. O desbando, meu Pai, está grande mesmo na nossa nação, meu Pai. Uma nação democrática, meu Pai, mas que está deixando de ser, meu Pai. A nação que tinha uma perseguição religiosa velada, que poucos percebiam, Pai, agora ela está declarada, Pai, porque o espírito do anticristo, do Satanás, das coisas erradas, tem se manifestado, Pai, e aqueles, meu Pai, que o servem, uma hora tem que se declarar, e agora estão se declarando. Todo aquele que é contra a religião, a todo aquele que é contra a reunião, sem nenhum fundamento, mas se houvesse algum fundamento, nós seríamos os primeiros a parar tudo e fazer de uma forma diferente. Mas estão aí os comércios todos abertos, lotados, os bares, lanchonetes, os transportes, então nem se fala, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, fala-se em voltar às aulas presenciais, mas impede o teu povo de vir à tua casa. Oh, divulga notícias que deixa todo mundo confuso. O pai da confusão, Satanás, é o diabo. Nosso Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de fortaleza. Digo fraco, eu sou forte e vou vencer. Oh, envolve-nos na sua presença em nome do Senhor Jesus. Oh, venha com o teu poder e adoração, com o teu fogo. Nós precisamos de ti. Nós cremos que enquanto nos reunimos no teu santo nome, Pai, onde quer, meu Pai, que um querido, uma pessoa, meu Pai, que nós estamos representando, meu Pai, estiver, ela será alcançada, visitada, e não perderá o tempo da visitação. Esse é o poder da fé. Esse é o poder da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E quando essa fé é gerada no seu coração, você ora. É o diálogo. Primeiro Deus nos fala através da palavra. Aquela palavra gera fé no nosso coração. Nós dialogamos com o Pai. Ou depois de dialogar com o Pai, nós usamos a fé de Deus, Ele dá a resposta. Onde quer que nós tenhamos que combater, para mandar o mal embora, para mandar aquilo que não presta embora, para tomar posse da bênção e da vitória, em nome do Senhor Jesus, na tua autoridade, no teu poder, Pai, comungando, buscando, em nome do Senhor Jesus, a tua presença, porque na tua presença há abundância de alegrias. Da glória a Deus, igreja. Mas diz aleluia. Oh, é a Páscoa todo dia, a ressurreição de Cristo, Ele já ressuscitou, lembrando da paixão dele. Isso é a Santa Ceia, lembrando que um dia Ele morreu sim por nós, mas a morte não o venceu, vivo Ele está. Senhor Jesus maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus,
Senhor. O Senhor ouvirá dos céus e sarará nossas feridas. Oh, sara do Senhor Jesus. Oh, Todo-Poderoso Deus. Ah, que o Teu Santo Espírito e as Tuas misericórdias se renovem cada dia. Que a oportunidade do Senhor nascer nos nossos corações, aprendendo da Tua palavra. Ah, Senhor Jesus. Ah, a Tua luz, a luz do mundo, veio sobre a terra para que nós pudéssemos te ver, Senhor Jesus. Oh, venha nos envolver. Venha nos envolver. Nós cremos e comungamos contigo, participando do pão e do cálice do Senhor todos os dias, hoje com os elementos, mas é a Tua palavra nos purificando, nos limpando, nos preparando para tudo que o Senhor tem, meu Pai, preparado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Todo-Poderoso Deus. Oh, xol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 
Ele é o Rei da criação. Amamos tua presença aqui. Rei da criação, Amamos tua presença aqui. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Peça, meu irmão, de todo o seu coração, que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, mas nada é sobre nós, nada é sobre, tudo é sobre ti, Jesus, nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu e do céu, tudo é sobre o céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz, tudo é sobre a que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Rei da criação, amamos tua presença aqui. Amamos tua presença aqui. Pede, pede, faz o teu querer, nós não queremos te impedir. Quero a sua vontade. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós, que seja em nós e através de nós, e através de nós, que seja em nós, e através de nós, e através de nós, que seja em nós, e através de nós. Nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti, Jesus. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu e do céu, sobre o céu, nada é sobre o pecado.
a declaração que abalou o inferno. A morte não o venceu. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está. Vivo Ele está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo meu Cristo está. Vivo Cristo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu pensei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. Aleluia. 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 Oh, dolololololololama. Oh, delelele balaba, xelebelebele abalaba. Oh, doremi canta, doralaba, celebelele canta na malamana. Isso. Que seja em nós e através de nós. Isso, Ele vive através de nós. Isso, creia. Os olhos do Senhor estão procurando os verdadeiros adoradores, os fiéis da terra, os templos do Espírito Santo, para que estejam com Ele, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e só aceita que aquele que o adora em espírito e verdade. Seja renovado nessa noite. Seja renovado nessa noite, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus. Receba agora o refúgio, receba agora a fortaleza do Senhor, receba a força do nosso Deus na sua vida. Com a mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fica conosco, Senhor Jesus, o Santo Espírito de Deus. A sua presença se faz necessária no nosso meio, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Amém. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagava agora brilha, e cada dia brilha mais. Lá em cima, só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido
estamos nós aqui. Então, nosso querido amado Senhor Jesus, aquela linda salva de palmas, amém? Nós só existimos, respiramos para adorar. Os olhos só estão a procurar os verdadeiros adoradores da terra para que estejam com Ele, amém? Onde quer que você estiver, você clama e a glória de Deus está neste lugar, amém? Independente de dogmas, de preceitos humanos, é aprendendo mesmo a viver a liberdade com que Cristo, Ele nos libertou, amém? Nós estamos estudando essa saga de Oséias, né, que nasceu salvo, como todos nasceram Oséias. Nós temos estudado aos domingos isso, né? Que a palavra Oséias significa salvo. Todas as crianças são salvas na inocência, nasceram criando inocência, apesar de já receber o pecado no sangue, né? Já nascem no pecado, mas salvas na inocência. Mas quando passa a época da inocência, tem que assumir o compromisso com Cristo. E foi o que aconteceu. Esse homem nascido Oséias, quando Deus foi usar, ele mesmo sabia o quanto o iria usar, mudou o nome dele de Oséias, que é salvo, salvação, para Josué, que significa Yoshua ou Yeshua, né? Conforme a tradução, que é o mesmo nome do nosso Senhor e Salvador, que significa que só Deus salva, amém, irmãos? Fala para o irmão lá, só Deus salva, irmão, amém? Não existe salvação fora da palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai fora da palavra. O seu alvo tem que ser o céu, o caminho é Jesus e o Espírito Santo que te conduz, amém? Para você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Foi exatamente a ordem que Deus deu para esse homem e vai falar conosco hoje através da palavra. Pega a sua Bíblia, abre lá em Josué capítulo 1. Isso. Pega lá, nós já começamos na semana passada, no domingo da Páscoa, né? E nós vamos avançando aqui, seguindo nessa saga desse homem, que Deus falou através dele, e depois ele entendeu, vocês escolham quem que vocês querem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi o Josué que falou isso, irmãos. E você vai confessar também que você e sua casa servirá ao Senhor. Muito fácil o Antigo Testamento, irmãos. Você passa lá Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Olha que nós estamos estudando, hein? Aí já vem Josué. Nós estamos estudando na sexta-feira o Gênesis, mas não como Gênesis, mas como as alianças que Deus ele restaura, né? E durante os domingos, para estudar e entender essa saga do Oséias, nós praticamente estudamos o Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e estamos agora em Josué, irmãos. Estão aprendendo, viu? Se fosse você que está começando a nos acompanhar agora, voltava os vídeos que já estão lá, que nós estamos aprendendo sobre isso em o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 1 aqui. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe
daria. Amém, pois? Dá uma paradinha aqui. Irmãos, enquanto o servo Moisés, ele não era morto, Deus ainda não falou com Josué. Na antiga aliança, o Espírito Santo estava em 1 ou 2 pessoas por vez. Só estava sobre o rei, o sacerdote, o patriarca oficial do povo de Deus. Era 1 ou 2 por geração, irmão. Enquanto Moisés morreu, Deus não falou com Josué, irmão. Não falou, irmãos. Mas agora que passou a vez do Moisés, começou a vez do Josué. Como nós, às vezes nos enganamos tanto na obra de Deus, como talvez na busca de um emprego, de um cargo, de um salário, né? Talvez na compra de um imóvel, na compra de uma casa, sei lá, algum propósito que nós temos nas nossas vidas, que aquela casa tem um dono, aquele carro tem um dono, aquele cargo já tem uma pessoa que está lá naquele cargo, e na casa de Deus é a mesma coisa. Se Deus me desse condição de ter aquela casa tem dono. Está com uma cobiça, aquele carro tem um dono, aquela posição, aquele cargo de gerente lá na sua empresa tem um dono. E na casa de Deus, tem gente que até na casa de Deus, se fosse eu, se eu estivesse lá no lugar daquele obreiro, se eu estivesse no lugar daquele pregador, se eu estivesse lá no lugar daquele pastor, eu faria melhor. Irmãos, não adianta pensar dessa maneira, você tem que esperar a sua vez. Quando chegar a sua vez, pode ter certeza que Deus ele vai te preparar. Esse tipo de coisa, porque nós temos que entender no coração, que é o inimigo enganando-nos. O Josué aqui tinha perdido um grande amigo, que pelo que nós aprendemos, né, estudando a saga dele, né, lá no Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, praticamente criou. Moisés ele criou. O Josué estava em todo lugar com Moisés, irmão. Aprendendo dele, participando da glória de Deus, estava sempre disponível, irmãos. E era assim, irmãos. Mas ele estava ali, acabou de perder o amigo, irmãos, e agora ele ia fazer a obra de Deus. E nós, às vezes, temos perda, mas o momento do luto passa. A saudade vem sim, mas a tristeza não. Por isso que o Senhor está falando aqui. Olha o que nós aprendemos aqui. Versículo 5, ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da sua vida. Irmão, se Deus é por nós, mas tem que ser por nós, porque nós somos por Ele, aprendendo do Senhor, irmãos, aprendendo a viver para o Senhor. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem desampararei. Quem falou isso também? Jesus, irmão. Jesus ele falou que nunca nos deixaria, nunca nos desampararia, mano, e que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas a pessoa que não crê na palavra, às vezes ela está vivendo um momento de luta, ela não sente a presença de Deus. Você não vai ver mesmo, que Deus é Espírito. Jesus ele voltou a ser a glória de Deus, então não tem uma imagem, não tem um corpo, então Jesus também é Espírito. O Espírito Santo é Espírito, então não tem imagem. A pessoa não vê Deus, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. A pessoa não sente Deus. E se a pessoa não estiver na palavra de Deus com fé, ela desanima. Fala, meu Deus, e agora? Eu estou passando uma luta, eu não estou vendo Deus, eu não estou sentindo Deus. Nós não somos o que nós vemos, nós não somos o que nós sentimos, nós somos o que nós cremos. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se não há impossíveis para Deus, tudo é possível àquele que cremos. E aí a pessoa ela não se entristece, porque aquela pessoa que ainda não tem essa fé firme e real, irmão, ela espera a bênção acontecer. Ela pensa, se a bênção acontecer na minha vida, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Irmãos, nem crente você é. Desculpa, meu amigo, talvez você esteja em sua casa, que talvez está esperando uma bênção do Senhor acontecer na sua vida. Você tem que ser feliz porque você tem um abençoador, não por causa da bênção. Tem gente que está esperando a bênção acontecer, algo acontecer para ser feliz. Não, quem crê se alegra antes. E Deus ele responde na alegria do coração e a bênção vem. Por isso que agora, nesse momento que o Josué estava passando de luto, Deus ele estava falando que estaria com ele. Ele vai dar uma ordem 3 vezes aqui para o Josué, e essa ordem para nós são 3 vezes por minuto. Nós temos que lembrar que ele está conosco. Olha aqui o que diz no versículo 7. Primeiro versículo 6. Esforça-te e tem bom
porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Versículo 7, tão somente esforça e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazeres conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou dela, não te dizia nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te pasmes e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Por Senhor nosso Deus, uma linda salva de palmas. Amém? Irmãos, não podemos desanimar, irmãos. O desânimo não é daquela pessoa que é de Deus, não importa como que você chegou, irmão. No Senhor você consegue mesmo. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tenha muito bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo, e com ele nós vencemos, já vencemos. Quando na semana passada, né, não sei se é essa outra lá, que aí fora colocaram como a sexta-feira da paixão, irmão, nós que somos inclusivos, nós também falamos sobre a paixão daqui, mas para nós é todo dia, irmãos, mas não de tristeza, que nem alguém quer carregar um Cristo morto, para lembrar só da morte, não, irmão. Um único dia ele morreu por nós, irmão. Foi numa sexta-feira à tarde, mas ele não ficou morto não. Foi o louvor que nós colocamos, vivo ele está. Amém, irmãos? Uma única vez, irmão. Um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. Exatamente. Então é vida, irmão. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, irmão. Ele ressuscitou. A Páscoa não é um dia por ano. A Páscoa é todo dia você lembrando que ele venceu a cruz, irmão. E ali você se prepara para participar da ceia, que também deve ser diária, irmão. Hoje nós participamos com os elementos: o suco da uva, representando o sangue do cordeiro, e o pão, representando o seu corpo, irmãos, né? Mas todo dia você vai comer da palavra de Deus, vai aprender da palavra de Deus, que é o pão da vida, que nós precisamos mesmo para nutrir nossa alma e nosso espírito. O ser humano não é um corpo, é um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Se alguém tem acesso, talvez à medicina, aos nutrólogos, aos endócrinos, né, ao nutricionista, né, a uma boa dieta, a exercícios físicos, vai estar cuidando da saúde ou não vai? Vai ou não vai? Mas na verdade vai estar cuidando de só 1/3 do que a pessoa é. Se a pessoa não ouvir a palavra de Deus, se ela não prestar atenção na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Começa na palavra. A oração da fé é um diálogo, irmãos, que começa na palavra. Aí aquela palavra gera fé no seu coração. Em cima da palavra que você recebeu, você faz a oração da fé, que vai chamar a existência as coisas que não são como já se fosse, que é o poder mesmo de Deus para operar nas nossas vidas. E aí Deus responde a direção que você vai ter que tomar naquele momento. Talvez mudar a sua vida, talvez você se arrepender de um pecado, talvez você mandar um demônio embora, talvez você enxergar que o sacrifício de Jesus não foi em vão lá no Calvário. Se for um problema de enfermidade, você vai enxergar: meu Deus, é verdade, eu não tenho que pedir cura para o Senhor. É desnecessário você pedir cura para o Senhor quando você entende que pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. Aí na oração da fé você manda uma embora. Quando você crê, não importa o tamanho do seu mal, ele é obrigado a sair da sua vida. Ele está contigo. Não te mandei eu, esforço e bom ânimo. Não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ainda que aí fora, irmão, o espírito do anticristo está se levantando, irmão.
Nós temos pregado nas últimas semanas sobre isso, que nunca foi tão louvado o inimigo, irmão. Que Jesus é mau, ele é mal educado. Você fala de Cristo, quando fala da palavra, não, mas eu já conheço, eu tenho a minha religião. A pessoa tem um Deus, mas não gosta muito de Cristo. Se gosta de Cristo, não gosta da palavra, mas Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Nossa campanha que nós estamos dentro do começo da pandemia, irmãos. Primeira carta de João, capítulo 5, fala sobre isso, que são 3 que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. A palavra se tornou carne, se fez filho e habitou entre nós. É o Pai e a palavra. A pessoa aceita um Cristo morto, quer carregar um Cristo morto numa imagem, numa camiseta, num escapulário, sei lá, uma correntinha, lá no emblema, lá em casa, mas não quer a palavra. Tem uma rejeição à palavra. Por quê? Porque o inimigo, ele está se apoderando dos principados, das potestades, de instituições, tanto mesmo de mídia, como instituições mesmo religiosas. E ali, aos poucos, ele vai colocando as doutrinas dele, coloca 1/1000% de Bíblia e um monte de dogma humana. Presta atenção, meu amigo. A religião é isso, é o homem mudando um pouquinho de vida e tentando alcançar a Deus. Cristianismo cristão não. Cristão é Jesus, ele te completamente recriando nele, para você viver em novidade de vida, para você fazer a diferença nesse mundo. É exatamente, o inimigo ele não, ele coloca aí todo esse engano, coloca todo esse engano aí fora, a pessoa achando que está agradando a Deus, porque tem uma tradição que tem 1000, que tem 2000, que tem 3000, 4000 anos. Mas todo mundo fez, a minha família faz, é a tradição, a religião tradicional da minha família, como que eu vou abandonar aí? Irmãos, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, irmão. Exatamente. Se o Evangelho de Cristo pregado da maneira que nós pregamos, como Cristo, ensinando a palavra de Deus, não fosse o real e verdadeiro, não fosse dessa maneira, não ia prosperar, irmão, e está prosperando. As pessoas têm aprendido da palavra de Deus, e é o que nós precisamos aprender da palavra, para que esse véu que separava, já não separa mais, irmão. A pessoa não está conseguindo entrar no Santíssimo Lugar, porque ela continua ali na nave. Ela continua chegando à igreja, mas não chegou a Cristo, irmão. Na hora que vem uma luta, ela desanima. Sempre que Deus está falando aqui, anima-te, esforça-te, tem um bom ânimo, faz o seu melhor possível. Onde você está sendo fraco, diga: o fraco, eu sou forte e vou vencer. Pede força para o seu Senhor, porque nesse momento, esse diagnóstico, essa doença, essa enfermidade, essa tentação, pode até estar sendo mais forte que você, mas não é, porque Deus não deixa nós sermos tentados acima do que nós podemos suportar, porque junto com a tentação vem o escape, mas não é, viu? Não é. Se pelas feridas nós já fomos sarados, até o sintoma e o diagnóstico de qualquer doença, qualquer uma. Pastor, mas minha doença é gravíssima, é uma doença degenerativa, é uma esclerose múltipla, é uma doença mental, é um vício, é um câncer, é um tumor, é a AIDS, é o Covid. Irmãos, pelas feridas de Jesus nós já fomos, Ele já tomou sobre Ele todas as nossas dores, enfermidades. Então é desnecessário pedir a cura, você tem que crer e mandar o mal embora. Quando você crê, não importa o tamanho, ele vai, ele é obrigado a sair. Nós já fomos sarados, mas é uma tentação. Da mesma maneira que o inimigo ele tenta para beber, isso aqui não é bebida alcoólica não, viu, irmãos? É água. Amém? Da mesma maneira que o inimigo ele tenta, você precisa, viu? Hoje está quente, né? Quem bebe, né? Quando está quente quer beber. Hoje eu vou beber para esquentar, porque está frio. Vou beber porque eu estou feliz. Eu vou beber porque eu estou triste.
Eu vou beber porque o meu time ganhou. Eu vou beber porque o meu time perdeu. Tudo desculpa do Satanás. Da mesma maneira que o inimigo, ele tenta uma pessoa para beber, para usar droga, para fazer coisa errada, ele também tenta no sintoma e até no diagnóstico de uma enfermidade. Deus, ele faz voltar atrás o sábio. O médico, ele estudou. Ele pode ter feito uma ótima consulta em você e descoberto que você tem. Melhor ainda, você chama esse mal pelo nome e manda embora em nome do Senhor Jesus. Amém? Manda embora. Chama o mal pelo nome de Jesus. Ele chegou na casa da sogra de Pedro e vendo aquela mulher jazendo, morrendo de febre, ele não ficou pedindo: ô Deusinho do céu, papaizinho, cura a sogrinha do Pedro. Foi assim que ele orou? Ô papai, que nem alguns, olha para mim, olha como que eu estou doente, olha como meu filho está doente, olha como minha filha está doente, olha como meu neto está doente. Não, ele usou a autoridade. Febre, sai dela. E a febre deixou. Amém, irmãos? Deixou, irmão. E hoje nós fazemos a mesma coisa em nome dele. Febre, sai dela, sai em nome do Senhor Jesus. Covid, câncer, tomou, chama pelo nome e manda embora. Por que Jesus, ele chamou a febre pelo nome? Porque atrás da enfermidade tem um espírito imundo, irmão. E nós vamos aprendendo. Só que a sogra de Pedro, quando ela ficou curada, ela não ficou lá, agora eu vou descansar. Não, irmão. Ela levantou e foi o servir. Muitos recebem uma cura divina, irmãos, e não servem a Jesus. É um perigo, irmão. A ingratidão, irmão, contra um ser humano já é feia. Agora imagine a ingratidão ao Deus do céu. E às vezes vão ser grato aquilo que não tem nada a ver com aquilo. É que Deus não leva em conta o termo da ignorância, mas isso seria praticamente um pecado imperdoável, sabia? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A pessoa glorificar algo que não tem direito. A pessoa recebeu uma bênção, uma cura, uma libertação, e vai lá agradecer fulano, apertando a mãe, o pai, uma entidade. Não, mano. A glória é toda de Deus, amém, irmãos? O único digno de receber a honra, a glória e o poder para todos sempre é Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer outra pessoa que você glorificar, você der honra e achar que tem poder, você está errado. Está adorando aquilo que não é para ser adorado. E se a pessoa está recebendo aquela glória humana, mano, piorou, mano. O ser humano não foi feito para ele, não tem estrutura para ser adorado. Só o nosso Deus, mano. Para nós não acabarmos perdidos pelo caminho. Eles passaram pelo deserto. Eles saíram do Egito, depois de 400 anos de escravidão, 40 anos de deserto, mais de 2 milhões de adultos com mais de 20 anos, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. O caminho continua sendo estreito, apertado e espinhoso, que leva à salvação, irmãos. Não nada e morre na praia, irmãos. Fica firme com o Senhor Jesus mesmo, né? Aprendendo mesmo que o deserto que você está passando, irmão, se Deus permitiu, é para você vencer esse deserto. Ali você vai estar mesmo aprendendo da palavra de Deus, o que é ser do Senhor Jesus. O deserto, ali, aquela passagem pelo Mar Vermelho e pelo deserto com aquela coluna de nuvem, segundo a palavra de Deus, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, significa o batismo nas águas. Vamos dar uma olhada? Pega a sua Bíblia, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Onde fica isso, pastor? Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos e Coríntios. Capítulo de número 10. Amém? O versículo 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem
e no mar. E todos comeram um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Quer dizer, o ungido de Deus, a unção de Deus, a palavra Cristo significa isso, ungido, né? Que é o Messias, estava sempre com eles, irmão. A palavra estava com eles, irmão. Na palavra, eles tinham tudo o que eles precisavam, que era o maná, o pão do céu. O pão do céu era um alimento tão completo, que eles comiam do maná e nem sede sentiam, irmãos. Eles só sentiam sede naquele deserto quando estavam caindo em tentação, quando estavam no pecado, irmão. É um alimento completo, como a palavra de Deus tem para nós, esse alimento completo. Porque nós não somos, como eu falei, nós não somos um corpo, nós somos um espírito que habita no corpo e tem uma alma. A pessoa que pode e tem acesso, né, à informação, para ter uma boa nutrição, realmente é o certo. Por quê? Porque a maioria dos seres humanos, irmão, infelizmente, não come para se nutrir, come para se saciar. E aí que é o erro. Aí a pessoa vai comendo, daqui a pouco ou a pessoa come menos, porque rapidamente sacia, ou uma pessoa come muito e acaba perdendo também a saúde, irmão. Tanto mesmo uma pessoa que é subnutrido como supernutrido não é saúde. A pessoa tem que aprender. Mas a pessoa come até, agora eu estou cheio, já viu falar? Mas às vezes porque come errado. A pessoa, o nosso corpo, quando está sentindo fome, irmãos, quando está sentindo fome, e a pessoa começa a comer, o corpo mesmo, o cérebro só vai entender e mandar informação para o corpo que a pessoa começou a comer depois de uns 20 minutos que a pessoa começou a comer, que começou a fazer digestão, que as informações começam a ser espalhadas pelo corpo, que os nutrientes começam a ser espalhados pelo corpo e que a pessoa está começando a comer. Se uma pessoa ela come mais rápido que em 20 minutos, quando der 20 minutos e ela já comeu o pratão dela, ela vai continuar com fome, mas ela não está com fome. É só o cérebro que acha que ela está com fome, porque parece que ela não comeu. E geralmente o que a pessoa faz? Porque não aprendeu a se nutrir, mas a se empanturrar e se saciar, faz outro pratão. Estou com fome, vou repetir. Faz outro pratão. Antes da metade do próximo prato, ela às vezes dá umas 3, 4 garfadas, que dá esses 20 minutos... O corpo começa a receber informação tudo de uma vez. A pessoa começa a passar até mal. E deixa tudo. Já aconteceu com você? Já? Porque todo mundo já passou por isso. Porque Deus é perfeito, irmão. Deus não é um Deus de desperdício. Ele quer que nós tenhamos saúde. E é exatamente por isso também que uma pessoa que não come de 3 em 3 horas, quando ela sentir fome, ela vai sentir muita fome. E ela vai comer errado de novo. Só que a pessoa ficar comendo assim grandes refeições em poucas vezes por dia, em vez de ela emagrecer, ela vai engordar. Porque entre uma refeição e outra, se ela não fizer refeições menores no meio, para o corpo se saciar, o corpo, em vez de queimar caloria, por mais que você trabalhe, por mais que você esteja andando por aí, ele vai reter a caloria em forma de gordura na altura do abdômen. Daqui a pouco você está gordinho aí, porque você come errado. Talvez você coma menos que outros por aí, mas você faz 2 refeições grandes durante o dia. É melhor você comer menos. A cada 3 horas você vai lá, toma um café, um chazinho, umas bolachinhas, que o corpo vai entender. Não, ele não está desprovido de alimento. Deus é perfeito. Por que Deus ele fez nosso corpo assim? Porque lá na criação, quando Deus criou o homem, comida não era que nem hoje não, irmãos. Aqui nós brasileiros, irmão, mesmo com essa pandemia, você vai ali e compra, se vira. Você bate na porta do seu vizinho e vai te arrumar um pão, mesmo que for duro. Pão duro é torrada. E você não vai ficar sem comer, não. Não é verdade? Vai, irmãos. Você tem lá comida na sua casa, mas no passado, irmãos, o ser humano tinha que andar dias
na época do inverno, dependendo de onde ele estivesse vivendo, para conseguir uma refeição para a família. Então o homem saía, porque por isso que o homem tem barba, né? Para proteger do frio, junto com todas aquelas roupas, e vai sair a caça. E para achar um coelho no meio da neve, meu irmão? Para achar uma árvore que tinha algum fruto, alguma coisa? Não tinha. E dependendo da nutrição, né, da saúde que a pessoa tenha, o ser humano conseguia ficar 30 dias, ainda consegue, 30, 40 dias sem comermos, só com água, só tomando água. Por quê? Porque enquanto aquele ser humano está andando, caminhando, buscando uma caça, e ele tinha que andar, outro dia eu vi um estudo sobre isso, parece que 20 quilômetros quadrados, para conseguir um alimento, irmão. Hoje você vai ali no vizinho, ô meu amigo, me ajuda um pão, pelo amor de Deus, o cara te arruma. Na época de Cristo já tinha isso. Jesus falou assim: será que se você receber uma visita na sua casa, né, e você for pedir para o seu vizinho lá um pão, por mais que ele não queira te receber, que ele já está dormindo, você vai insistindo, ele não vai te dar o pão se ele tiver? Vai! Exatamente, irmãos, mas na época não era. Então, em vez de queimar a caloria, ele ia perdendo massa, ia retendo a gordura durante algum tempo, não é todo o tempo, no estômago, vai retendo, o corpo não queimava, não perdia aquela gordura, até que passasse alguns dias, aí daqui a alguns dias ia começando a perder tanto massa muscular, como essa massa gorda, aí depois de alguns 30 dias, lógico que a pessoa vai estar magrinha, mas ainda está vivo. Deus é perfeito, irmãos. Até nisso Deus fez o nosso corpo perfeito. Aquele nutriente que Deus ele mandava para o povo de Deus, o maná lá no deserto, era uma refeição completa. Por isso que eu clamo aos irmãos: você preparou seu suco de uva, você preparou seu pão para participar conosco da Santa Ceia? Aleluia! É ordem do Senhor, é pela ordem dele, comer do pão e beber do cálice. Ô pastor, mas eu não tenho suco de uva. Pode ser água, irmãos, pode ser a água. E tudo, essa passagem que eles tiveram pelo Mar Vermelho, e aquela coluna de nuvem que os protegia. Você já andou no sol? Às vezes é terrível, né? Às vezes você procura uma sombra, e quando vem lá uma sombra, ou vem uma nuvem, aquele refresco. Deus cuidou do povo no deserto. Foram 40 anos, mas foram 40 anos com uma coluna de sombra, de nuvem, os protegendo, e ali estavam sendo batizados, como que fosse na água. Mas nós precisamos mais. Nós precisamos mais. O batismo nas águas é você que decide. Somos nós que decidimos. Quando nós temos um encontro com Cristo, aceitamos Jesus como Salvador, o batismo é a confissão pública de que nós tivemos esse encontro com Cristo. E ali, para nós sermos fortalecidos para viver em novidade de vida e buscar mesmo o Espírito Santo de Deus, para não acabar caindo como esse povo, que acabou passando mesmo viu tudo que aconteceu ali no Mar Vermelho, tudo que aconteceu naquele deserto, e como alguém por aí, irmão, que nada e acaba morrendo na praia. Olha aqui a continuação em nome do Senhor Jesus, versículo 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Queriam voltar para trás, queria voltar para o Egito. O Egito não é terra de povo de Deus, não. Por mais que às vezes você tenha o pouco com Deus é o bastante. Porque a carne que é insaciável, quanto mais a carne tem, mais a carne quer, irmãos. E Jesus ele deu a ordem: vivais em espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Isso é viver a liberdade com que Cristo vos libertou, para não tornar ao jugo da servidão, não acabar fazendo algo que fira a palavra de Deus. Olha aqui continuando, em nome do Senhor Jesus: não vos façais, pois, idólatras. Quem que é o idólatra? Aquele que adora aquilo que não é Deus.
Adoro meu marido, adoro minha esposa, adoro meu filho, minha filha, meu neto, eu adoro meu emprego, adoro meu pastor, adoro minha igreja. Está amarrado. Somente ao Senhor seu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto, irmão. O religioso, ele faz algo pensando que ele está escapando da ira futura. E não tem nada disso se não tiver na palavra de Deus, irmão. Por isso a pessoa tem que consultar a palavra de Deus e praticar o que está na palavra de Deus. Não vos façais idólatras como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar. Em outras palavras, comiam e bebiam para se empanturrar. Daqui a pouco estavam querendo carne e Deus mandou codorna lá para sair até pelo nariz deles lá. Mas eram folgados, que a própria palavra fala. Cuidado, quem é de Deus não é folgado. Tenha fé e pratique. Porque a fé sem obras, ela é ir buscando, irmão. Será que você tem buscado o Espírito Santo? Meu pastor, ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Mas busque, meu. Deus sabe tudo. Talvez está faltando um entendimentinho para você receber. Ou talvez você precisa mesmo renunciar a algo muito grave na sua vida. Por isso que você não foi batizado com o Espírito Santo. Por isso que você ainda continua aí comendo, se empanturrando, só vivendo no natural, irmão. Só entendendo as coisas desse mundo. Deus tem preparado mais. Olha aí, continuando, versículo 8: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Irmão, se prostituir não é só o pecado sexual fora do casamento. A intimidade fora do casamento é prostituição, irmão. E mesmo a intimidade dentro do casamento, se ela não for a intimidade natural, irmãos, se for a intimidade antinatural, irmãos, onde não deveria ser, irmão, também é prostituição. Então, fique com a palavra de Deus. Não podemos cair. Não podemos. Tem o adultério também, que é prostituição. Tem a fornicação, que é prostituição. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mesmo toca aqui, cuidado. Cuidado. Vai ensinar os jovens como devem se portar diante do Senhor, porque Deus não poupou o povo teve. Em um só dia, caíram 23.000. Pensou se hoje quem se prostituísse, quem fornicasse, quem fizesse alguma coisa errada já morria na hora? Se ia fazer? Ia? Ia? Na hora. A pessoa tocou na moça que não é a esposa dele, que ainda é só namorado ou noivo, ou é ninguém, morre na hora. Sabe? A pessoa, será que... a pessoa ia pensar 300 milhões de vezes se ia tocar em alguém. Ia. Mas Deus, Ele deixou a misericórdia dEle, para nós aprendamos através do exemplo dos antigos. Exatamente, nós vemos aqui, essa palavra aqui, olha, irmão, não quero que ignoreis o que nossos pais tiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados. Isso aqui é um exemplo. Deus, Ele já nos deixou exemplo. Por quê? Por mais que não morra na hora, o salário do pecado é a pessoa pode escapar aqui, irmão. Aquele adúltero, ninguém nunca descobriu que ele foi adúltero. A esposa não descobriu, os filhos não descobriram, talvez o marido da amante não descobriu, mas Deus sabe. E o que não aparecer aqui vai aparecer lá no juízo, e o juízo vai ser sem misericórdia, para que ele não exerceu o juízo. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 9: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar olhe que não, exatamente, quem está em pé, olhe que não caia. O Senhor já deixou a palavra, viva a palavra. O que você conhece da palavra, você pratica. Não adianta, não é para agora não, sou muito jovem, sou muito velho. Quem está em pé, cuide que não. Tem que cuidar, irmão. Tem que cuidar, porque Deus não fala com quem está caído. Deus, Ele falou para Josué: Josué, levanta que eu falarei contigo.
Deus ele falou para os profetas, todos eles: levanta, filho do homem, que aí falarei contigo. Deus não vai falar quem está caído no pecado, irmão. Não é quem está caído porque caiu, irmão. Aquele caiu, aquele lá, o Senhor vai te levantar. Caiu de uma queda, de um sei lá, tropeçou. Estou falando de tropeços morais, de pecado. Deus não fala com o pecador, irmão. João 9,31, Deus não ouve a pecador, irmão. Isaías 59, os vossos pecados fazem divisão entre vós, vosso Deus, e as vossas transgressões encobre o rosto de vós, para que o Senhor não vos ouça. Exatamente, mas Deus já nos deixou aqui, ó, quem está em pé, cuide que não caia, cresça na graça. Continuando em nome do Senhor Jesus: não veio sobre vós tentação senão humana. Lembre-se, irmão, diante de Deus não há nada oculto que não venha a ser. Quem ouve essa palavra já pensa no mal, e é verdade, também é para o mal. Se a pessoa praticou um pecado, ela não foi descoberto, diante de Deus está descoberto. Deus sabe tudo, mas Deus também sabe a sua aplicação, talvez na intercessão pela sua casa, pela sua família, pelo seu patrão, pela sua sociedade, pelo seu pastor, pela sua igreja, pela nossa nação, que ninguém saiba e que ninguém reconhece, mas Deus sabe, meu. Diante de Deus não é nada oculto, nem o pecado e nem a sua consagração. Amém, irmãos? Aquele seu momento de Mateus 6,6. O que fala Mateus 6,6? Entra no teu aposento e fecha a porta do teu quarto e fala com Deus que vê o oculto, irmãos. Aquilo que ninguém está vendo, irmão. Diante de Deus não é nada oculto, irmão. Nem o bem, nem o mal. Amém, irmãos? Então, temos que ficar atentos a isso. Por isso que a tentação não veio tentação senão humana. A tentação de você não praticar o bem. Mas como eu estou explicando, a tentação não é só o pecado. Se você sabe fazer o bem e você não faz, este peca também. Mas, talvez, o seu problema seja que você ainda não cresceu na fé, para entender que o sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário, para você exigir a saída do mal. Você fica pedindo cura. Senhor Jesus, me cura, Senhor. Por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor me cura? E Deus ele está falando para você aqui: meu amigo, minha amiga, meu filho, minha filha, eu já te curei. Eu já mandei meu filho para tomar a sua dor sobre ele, e ele já tomou. Cabe a você agora tomar posse da bênção. Cabe a você agora crer e mandar esse mal embora da sua vida. E quando você crer, meu, quando você tiver a estatura da fé necessária para mandar esse mal embora, é obrigado a sair. Amém? Não que você não tenha fé, mas nós temos que crescer de fé em fé, irmãos. Não vem tentação senão humana. Nem para você cair em tentação do pecado, pode ter certeza. Quem já caiu em tentação, mesmo antes de você conhecer o Evangelho, você caiu porque você quis. Porque, olha o que Deus diz aqui: mas fiel é Deus, que não nos deixa tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Isso tanto para o pecado. Se o seu padrão, né, faz de conta que você tem uma resistência. Você tem uma resistência ao mal. Se a sua resistência é 1000, irmão, Deus ele vai permitir que o Satanás te tente só 900. Nunca 1.200, 2.000, 3.000. Nunca. A tentação é humana, não é sobre-humana, não é sobrenatural, não é uma coisa: se alguém aparecer com $1 milhão, eu nego a Jesus. Se o seu limite é 1 milhão, ninguém vai aparecer, irmão, com 1 milhão. Vão te dar R$1. Nunca vai aparecer ninguém, irmão. Deus não vai permitir. A tentação é humana. É humana. Você foi lá porque você quis. Na hora você poderia ter sido forte. Digo fraco, eu sou forte e vou vencer. Você ia poder dizer: eu sou forte, eu não vou.
Não vou. E mesmo na hora que já estava lá ainda, Deus ia te dar mais um escape. Ah, ninguém está vendo. Deus é amor, Ele perdoa, mas Ele é justiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. Aquele que peca deliberadamente nem conheceu a Deus. A pessoa pecar é uma coisa, cair em tentação de vez em quando é uma coisa. Agora a pessoa viver numa prática pecaminosa, misericórdia. Misericórdia. Mas a palavra também serve para quem está passando com algum problema de saúde. Esse diagnóstico, esse sintoma não é sobre-humano. Deus contigo você pode suportar. E nele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode tomar posse da tua bênção e da vitória e mandar esse mal embora em nome do Senhor Jesus. Amém, moço? Tudo isso é prenúncio para que você passe o seu deserto. Você já passou, alguns já passaram o deserto, mas que você passe o Jordão e entre em Canaã. Amém, moço? Vamos para Canaã em nome do Senhor Jesus. Vamos pôr de pé, vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus. Isso, meus irmãos. Vamos para Canaã celestial, irmãos. Isso tudo é preparação. Eles saíram lá do deserto e agora estão entrando em Canaã. Com as palmas. Tchau, tchau. Eu estou caminhando para Canaã, para Canaã. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa que o Senhor me fez. Que o Senhor me fez. Eu estou caminhando para Canaã, para Canaã. Eu tenho uma promessa. Tenho uma promessa. E o Senhor me fez. Como nós não podemos voar, vira para o lado e vamos caminhar. Eu vou para Canaã. Vira. Eu vou para Canaã. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. Isso, para lá. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. Minha visão não está aqui. Minha visão não está aqui. O que eu procuro está lá. O que eu procuro está lá. Na nova Jerusalém celestial. Nós vamos nos encontrar. Minha visão não está aqui. Minha visão não está aqui. O que eu procuro está lá. Na nova Jerusalém. Celestial. Nós vamos nos encontrar. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa. Eu tenho a promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. Aponta para onde você vai e declara. Eu vou. Sai do chão. Eu vou para Canaã. 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 Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. E para o nosso querido amado Senhor Jesus, aquela linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Aí no seu lugar mesmo, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, da sua casa também. Meu Deus e amado Pai, o povo, meu Pai, depois de ter saído do Egito, Pai, sendo batizado no Mar Vermelho, Pai, e no deserto, na coluna de nuvens, meu Pai, está ali para entrar em Canaã, meu Pai, para passar pelo Jordão, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, mas a luta continua, Pai. Muitos estão olhando a terra prometida, mas só vendo, Pai, representando aqueles, meu Pai, que lutaram, buscaram, Pai. Moisés olhou, mas não entrou, Pai,
nossos irmãos, que o Senhor sabe as lutas que têm passado, meu Pai. Alguma dor, alguma enfermidade, meu Pai, alguma dor no corpo, alguma dor muscular, algum peso no corpo, meu Pai, ou alguma intriga familiar, meu Pai, ou Senhor Jesus, algum engano, ou algum empecilho, Senhor Jesus. Sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Da glória a Deus, igreja. Aleluia. Senhor Jesus, visita o mais íntimo de cada um, meu Pai. Lá onde que a alma se une aos espíritos, o espírito une a alma, meu Pai. Ou você pode discernir, meu Pai, os pensamentos e intenções dos nossos corações, e alcança lá onde estão as juntas e as nossas medulas. Tudo que precisar ser reconstruído, recriado, meu Pai. Abençoa o nosso corpo, meu Pai, alma, espírito, mente, coração, desde a cabeça até as plantas dos pés. Abençoa o seu corpo, minha irmã. Isso, abençoa o teu corpo, meu. Onde talvez você tenha um diagnóstico, um sintoma, que de vez em quando vem aquela dor, que vem uma enfermidade, que vem algo mesmo ali anormal. Abençoa, meu irmão. É abençoando o que ser abençoado. O Senhor, que é o Criador e sustentador de tudo que existe, que há, o que Ele não pode recriar na sua vida? Ele recria essas células que estão degeneradas, que estão desgastadas, algum órgão, alguma junta, alguma articulação que foi desfeita, foi rompida. Ele é fiel e poderoso para fazer muito mais abundantemente de tudo aquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Chegou sua vez, meu irmão. Creia. E em nome do Senhor Jesus, chama esse mal pelo nome para mandar embora, meu. Pode mandar. Não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior. Não importa o tamanho da sua dor, pelas feridas de Cristo você já foi sarado. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro, paraliso, amarro, destruo toda essa ação do inferno, essa ação do diabo e dos mensageiros do diabo, essa coisa maligna, essa coisa satânica, essa perturbação, essa ansiedade, essa opressão, essa depressão. Em nome do Senhor Jesus, esse pensamento de morte, essa visão de vultos, essa audição de vozes, esse espanto noturno, essa pessoa que acorda na madrugada com um pesadelo que dispara o coração, ou que a pessoa fica com falta de ar e ela piora, ela ainda com aquela falta de ar, ela ainda pensa que é o Covid. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, mesmo se for o sintoma do Covid. Maior é Deus em nós do que o que está no mundo. Em nome do Senhor Jesus. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Põe a mão sobre o seu mal, chama o mal pelo nome e manda embora. Se o mal foi em algum lugar que seja íntimo, põe a mão no coração e manda embora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito e eu não permito nenhum mal nessa vida. Onde houver um espírito imundo causando mal, a doença, a enfermidade, causando uma cegueira, uma surdez, causando algum problema respiratório, um refluxo, problema renal, colocando problema estomacal, colocando problema mental, que talvez seja uma sequela de uma vida desregrada do passado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda normalidade, a sequela do acidente, a sequela do atropelamento, a sequela da enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Maldito, você perdeu. Esse corpo não é teu. Esse corpo não te pertence. Você não tem direito a corpo nenhum. Pega tudo que é seu em nome do Senhor Jesus. Essa dor, essa enfermidade, essa inabilidade, essa coisa maldita, e em nome do Senhor Jesus, sai, manda embora, tira a mão e manda embora, sai, capeta, em nome do Senhor Jesus, sai em nome do Senhor Jesus, tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda ação do inferno, pega tudo que é seu
Senhor Jesus. Sai e não volte mais. Em nome do Senhor Jesus. Vamos levantar e declarar glória a Deus. Aleluia. Oh, muito obrigado, Senhor Jesus. Eu tomo posse da minha bênção, da minha cura, da minha libertação total e completa para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém? Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Pode tomar pó da bênção. Jesus Cristo é fiel e justo para começar e terminar toda a boa obra. Fica você também aí, toma pó da sua bênção, passa os seus pedidos de oração, os seus testemunhos, compartilhe esse culto com todos os seus amigos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos sentar e voltar para a palavra, irmãos. Exatamente, você passou por um deserto, passou por um mar, não morra na praia não, irmãos. Passa o seu Jordão em nome do Senhor Jesus, mas não pense que eu já faço parte, eu já tenho minha religião, já tenho minha igreja. Não tem nada disso, nada. Pode até fechar sua igreja física, mas você é o templo do Espírito Santo, e onde quer que você estiver, você vai clamar a glória de Deus, e a glória de Deus vai estar. Abre sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 3. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, irmãos. Mateus capítulo 3. O versículo 1 diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, até então o povo de Deus estava passando por um deserto pior do que o deserto que passaram lá quando saíram do Egito. Porque até desde o profeta Malaquias, 430 anos antes disso aqui, irmãos, até se levantar o João Batista aqui no deserto para pregar, irmãos, que se arrependesse, não tinha uma pessoa de Deus falando de Deus, irmão. Então, irmãos, olhando por esse olhar, irmãos, ninguém morreu salvo, irmão. O inferno estava com a boca aberta, quem morria para o inferno, mesmo entre o povo de Deus, irmão. E aí veio o Senhor, irmão. O Senhor Deus, que tinha duas coisas que ele poderia fazer. Ele poderia exterminar a humanidade, ninguém mais quer saber mesmo. Ou ele poderia mandar seu filho para que salvasse o mundo. Ele mandou o filho, amém, irmãos? Mandou sua palavra. E aqui o João Batista aqui já recebeu a direção da palavra, tinha o Espírito Santo de Deus, e ali estava pregando a Cristo que se arrependesse. Tudo de bom que acontece na nossa vida começa no arrependimento e no perdão. Você se olha para você, onde você tem sido fraco, tem caído em tentação, se arrepende. O arrependimento não é remorso, que a pessoa foi prega em flagrante, chora e depois volta a fazer de novo. O arrependimento é aquilo que a pessoa nunca mais quer passar nem mais perto daquele buraco para não cair de novo, porque dói lá no fundo da alma. O Espírito Santo te convence do pecado, e quando você está ali para cair em tentação, ele já te convence. Mas se mesmo assim você insistir, a tentação foi humana, mas você insistiu, foi você é o responsável. Não é o diabo mais o responsável, não é o tentador, não é a tentação, você assumiu o risco. É como o dolo que tem fora eventual. A pessoa bebe, pega uma direção, ela assume o risco do que ela vai causar. Você acabou mesmo deixando-se cair em tentação, você assume o risco daquilo que você possa causar. Então, na hora o Espírito Santo te faz doer. Agora, se você não tem o Espírito Santo, não vai. A sua mente vai estar cauterizada, aquilo que nós aprendemos na quarta-feira, né? Você pega uma coisa pontuda, sei lá, uma coisa quadrada, e começa a bater na sua cabeça. Daqui a pouco, tanto bater, ela vai arredondando, daqui a pouco está parecendo que está fazendo um carinho, a pessoa nem está sentindo mais, e está com a mente cauterizada, fazendo o que não presta, não está nem aí, faz a coisa errada, mano. É igual está lá em Provérbios, né? A pessoa peca, lava a boca lá, se limpa da sujeira e continua, segue o barco. Não, tem que doer, irmão. Se não está doendo a coisa errada que você está fazendo, é porque você está muito longe de Deus. Ali só foi um remorso, como a Maria arrependida que foi pega em flagrante, nunca mais eu faço.
Passa 2, 3 dias e está fazendo de novo. Ou o Mário arrependido também, né? Os bandidos, as pessoas, os adúlteros, né, que tem geralmente isso. Nunca mais eu faço. Mas não teve encontro com Jesus, não mudaram de vida, irmão. Só foi um remorso, não foi um arrependimento, não houve uma mudança de vida. Aqui o João Batista está pregando um arrependimento, porque é chegado o reino dos céus, irmão. Não tinha direito ao reino dos céus, irmão. Ninguém estava. Aí as pessoas foram vendo aquilo, até os religiosos começaram a querer aquilo. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro e em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então eles confessavam os pecados e eram batizados pela ordem do Senhor. Mas alguns viram aquilo, irmãos, sem estar contritos de verdade, sem estarem arrependidos de verdade, só falando da boca para fora, para tentar fugir da ira futura. Olha aqui, versículo 7. E vendo eles muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmão, não adianta só levantar a mão, né? Eu recebo Jesus como Salvador, até participar da batismo das águas das águas do mergulho, da água do batismo, se não se arrepender, porque o batismo é do arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A pessoa tem que buscar mesmo o fruto, tem que remover toda a obra da carne, tem que ser uma coisa real. Por mais que até a pessoa engane o sacerdote, o pastor, eu quero me batizar. Por mais que a pessoa até engane alguém, né, que nem eu contei de manhã, eu vou contar de novo, né, é uma história que se conta, né, provavelmente deve ter acontecido várias vezes por aí. Uma moça estava firme na igreja, e o rapaz, como ela era bela, um rapaz que não é da igreja, se interessou por ela. E ela pegou assim: meu amigo, você tem que ter um encontro com Cristo, tem que ir na igreja. E aí ele começou a ir na igreja. Estou indo na igreja, vamos namorar? Não, calma aí, agora você tem que aceitar Jesus como Salvador. Aí o rapaz aceitou Jesus, aceitei Jesus, e aí, vamos namorar? Ela falou: calma, agora você tem que batizar nas águas. Aí ele foi lá, marcou o batismo, foi lá e batizou. Aí ele foi lá e batizou, e ele falou para a moça: moça, agora batizei nas águas, aí vamos namorar? Calma, agora você tem que batizar com o Espírito Santo. E ele levou a sério. O rapaz foi buscar, foi para as vigílias, foi buscar e conseguiu, foi batizar com o Espírito Santo de verdade, irmãos. E aí passou tempo, e esse rapaz nem não voltou mais procurar essa moça, né? E aí um dia eles se encontraram. E aí, tudo bem? Tudo, a paz do Senhor. Já olhou assim: Pai do Senhor, você não me procurou mais? E aí? Eu segui o seu conselho, eu busquei e consegui o batismo com o Espírito Santo. E aí a moça falou assim: e agora, vamos namorar? Ele falou: agora quem está orando sou eu. É isso, irmão. Dá o conselho, irmãos. Não põe o carro na frente dos bois, né? Nós que somos de Deus, nós temos que ter o fruto do Espírito Santo. Mas enquanto nós não temos compromisso com ninguém, irmãos, você só vai firmar o compromisso com quem tem o Espírito Santo, irmão. Porque senão você vai estar caçando sarna para se coçar. Você quer sarna, irmão? É melhor você pegar a sarna de cachorro, irmão. Você vai lá cuidar do cachorro sarnento, que a sarna humana é pior, irmão. Essa sarna que vai ficar no seu pé, vai lá te azucrinar, talvez faça até você cair em tentação. Vai querer prova, dá uma prova do seu amor, manda pedir prova para sua mãe, para a mãe dele, né? Que os rapazes têm essa: tô te amando, já estou com você bastante tempo, né? Agora você tem que provar seu amor. Vai pedir prova de amor para sua mãe.
Namoro e noivado é para se conhecer espiritualmente, não é para ter intimidade nenhuma. A intimidade fora do casamento é prostituição. E é aqui, os saduceus, os fariseus, sem se arrepender, confessavam da boca para fora, queriam o batismo. Não, produzir, pois, o fruto do arrependimento. O fruto, irmão, vai fazer com que você mesmo estabeleça um contato com o seu Salvador e você seja batizado com o Espírito Santo. Não é você ter uma carteirinha de membro, não é você ter um certificado de batismo. Tanto faz se o certificado de batismo é de criança, porque tem o de criança e tem o de adulto também, né? Aqui na igreja, quando a gente faz o batismo, a gente dá um certificado de batismo, né? Mas é só o certificado, meu amigo. Aquilo ali não é o que vai te levar para o céu, não. Lá no passado, na igreja romana, quando começou, né, a doutrina de confessar para ser humano, para sacerdote, mano, aqui a confissão era a Deus. Eles confessavam ao sacerdote, o sacerdote dava uma indulgência. E a indulgência era um valor. Dependendo do tamanho do pecado da pessoa, a pessoa pagava aquela indulgência e saía um documento que a pessoa ela tinha direito para ir para o céu. Misericórdia. E quem não tinha direito? Às vezes já saía dali para se enforcar, irmão, para se matar. Foi isso que criou a revolta lá no Martinho Lutero, e fez com que ele mesmo, ele escrevesse as 96 teses contra, né, a igreja romana, e começasse mesmo ali esse movimento pelo qual nós praticamente fazemos parte, né, que é o protestantismo, né, que era um protesto contra a coisa que estava errada, irmão. E a reforma que houve, né, os reformistas, não foi a reforma da palavra, foi uma reforma do entendimento da palavra de Deus, e que nós precisamos todo dia até hoje. Aqui o religioso, saduceu e fariseu, opa! Então está chegando o reino dos céus, e aquelas pessoas estão se arrependendo e se batizando, vão se batizar também para a gente ir para o céu. Não é só o batismo nas águas, é a busca mesmo. Você entender mesmo que você precisa muito mais do que isso para você dar o reino dos céus. É você crer e praticar. É a fé mais as obras, porque a fé sem obras ela é morta. A salvação é de graça, pela graça de Deus, por aquilo que Jesus Cristo ele fez por nós. Mas no entendimento daquilo, buscando a mente de Cristo, buscando ali o procedimento de Cristo e os sentimentos de Cristo. Isso é ser um cristão. Aquilo que Cristo faria, eu faço. Aquilo que Cristo não faria, eu não faço. Então, não vai fugir da era futura porque você é membro de uma igreja, porque você tem carteirinha de membro, porque você foi batizado nas águas. Mas porque você tem buscado o batismo com o Espírito Santo. E você que foi batizado com o Espírito Santo, também você buscar cumprir o seu chamado na obra de Deus. É o que temos aprendido nos últimos meses. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de... Irmãos, Deus não tem neto, não. Seus filhos, nossos filhos, se não tiverem um encontro com Cristo, e passar o tempo da inocência, eles não vão para o céu, não. Ah, sou filho de Abraão, sou aqui descendente de Abraão, então já sou salvo, porque eu sou isso. Não tem essa. Cada um vai ter que ter o seu encontro com Cristo, que nós temos aprendido. Oséias, salvo. Passou o tempo da inocência, tem que ter um encontro com Cristo. Se não tiver um encontro com Cristo, não tem essa. Ah, mas meu pai é pastor, meu pai é presbítero, meu pai é bispo, meu pai é profeta, o pai é apóstolo. Não tem nada disso. Deus não tem netos, nem netas. Deus tem filhos. O filho do filho de Deus, ele tem que se tornar filho de Deus, senão perde a salvação. Deus não tem genro, Deus não tem nora. Quer dizer que o marido de uma filha de Deus, ele tem que ter um encontro com Deus, senão vai perder. A esposa de um filho de Deus, ela tem que ter um encontro com Deus, senão vai perder, irmãos. Até das pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão, irmãos. Ninguém nem sabe onde está a herança humana do sangue de Abraão, irmãos.
Mas nós precisamos ter o sangue de Cristo nas nossas vidas, amém? Continuando aqui, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada do... Exatamente. Quem não produz fruto, vai ser lançado e lançado. Tem que produzir muito fruto. João capítulo 15. Sem Jesus nada podeis fazer, mas com ele você produzirá muito fruto. Então nem tenta produzir nada sem Jesus. Versículo 11. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Aquele que tem o fruto vai ser recolhido. Você tem sido fraco, o Senhor Jesus, ele tem a pá para limpar a eira, ele vai te ajudar. Digo fraco, eu sou forte, pede ajuda para Jesus. Jesus, eu tenho caído, esses pensamentos têm sido mais fortes do que eu. Pode ser mais forte que você, mas não é mais forte que o nosso Deus, amém? Ele tem a pá para te ajudar a limpar, irmãos. O último estado que uma pessoa estiver, ela vai permanecer eternamente. Por isso que tem que ter essa mudança agora, porque quem for palha, quem não tiver fruto vai ser palha, e a palha, vai se queimar com o fogo que nunca se apagará. Passou por tanta luta, tem gente que sofreu tanto, passou por tanto deserto na vida, por tanto desaforo, por tanta ingratidão, e vai morrer na praia, não vai passar o Jordão. Tem gente que está assim, achando que quando acabar, não vê a hora de acabar para ter descanso, mas só vai ter descanso se estiver firme com Cristo, assumido Jesus como Salvador, confessado nas águas, buscando o batismo com o Espírito Santo, removendo toda a obra da carne, se enchendo o fruto do Espírito, se enchendo os dons do Espírito Santo, tendo a mente de Cristo. O inimigo vai enganar, que só porque a pessoa está carregando um Cristo morto, porque ela faz parte de uma igreja, que ela faz parte de uma religião, porque ela foi batizada nas águas, ou que ela foi batizada de criança ou de adulto. Irmão, o batismo de criança é até antibíblico. Jesus, ele tinha cerca de 30 anos quando foi batizado, para nos dar exemplo, quando ele estava lá no Jordão. O nosso amigo Josué, ele chegou lá no Jordão. Deus falou para passa esse Jordão. Deus está falando para nós passarmos o nosso Jordão. O nosso Jordão é essa busca pelo batismo do Espírito Santo, porque foi ali que Jesus Cristo, ele foi batizado nas águas, e ali mesmo, visivelmente, ele recebeu o Espírito Santo, e as três pessoas da Trindade estavam presentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe a ele, dizendo: eu que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouça-o. Amém, irmãos? Muita coisa acontecendo aqui. Ali o filho estava ali no meio do Jordão, sendo batizado pelo João Batista. A palavra batismo significa mergulho, significa sepultamento, significa mesmo imersão, irmãos. Então, por isso que Jesus, ele saiu da água, né? Ele não se secou, uma aguinha na cabeça ali, né? Pegaram lá um pouquinho lá de água e derramaram na cabeça dele, e ele se secou. Não, ele está falando que ele saiu da água. E quando saiu da água, foi visto o Espírito Santo de Deus descendo como pomba. O Espírito Santo de Deus não é pomba, foi como pomba, porque foi visível, irmãos.
o batismo ali naquele momento, porque ali ia começar o ministério humano do Senhor Jesus. Pode ver que daqui para frente aqui ele foi tentado. Ali a tentação foi sobre-humana. No caso de Jesus foi sobre-humana. Pode ler aqui a tentação de Cristo, que foi sobre-humana. O diabo, ele ofereceu todos os reinos da terra para Jesus. Ele nunca vai fazer isso com alguém. Nenhum ser humano vai poder ter o direito de escolher em ter todo o poder na terra. Nunca. Mas o Senhor Jesus, como ele era Deus, ele é Deus conosco, né? E ele estava como homem ali, ele foi tentado, mas ele não caiu. Amém, pois? Graças a Deus, exatamente. Então estava o Filho ali no Jordão sendo batizado, o Espírito Santo desceu como pomba, e Deus ali também se fez presente, dizendo: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Amém, irmãos? Todo exemplo para nós. Você aceitou Jesus como Salvador? Se não aceitou, aceite. Aí você pode participar da Santa Ceia hoje nos elementos, mas todos os dias da sua vida do maná, para você, quando você ouvir a palavra de Deus, essa palavra gerar fé no seu coração e você poder fazer a oração da fé. E se você estiver andando errado, saindo do caminho, que o Espírito Santo te conduza de volta. É a ceia todo dia, irmãos. O Senhor fala: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, Jesus, ele entra, faz morada na sua vida. Você ceia com ele e ele com você todos os dias. É a palavra de Deus e o sangue de Jesus mesmo te lavando do seu pecado todos os dias. É a busca. Passa esse Jordão. Não fica no deserto, não. Depois do deserto vem Canaã, irmãos. E aí sim, você, depois de ser batizado nas águas e no Espírito Santo, você recebe essa cidadania celestial. Amém, irmão? Para você ser uma testemunha de Cristo onde quer que você vá, irmão. Ali você vai clamar, você é templo do Espírito Santo de Deus, você vai clamar a glória, e a glória de Deus vai estar lá naquele lugar. Amém? Ainda que te impeçam de chegar na casa de Deus, irmão. A casa de Deus é o lugar onde nós nos reunimos. Mas alguém te impedir, nós vamos firmar nosso pensamento em oração. Onde quer que você esteja, a glória de Deus vai estar, em nome do Senhor Jesus. Amém, pois? Aí fora estão tentando impedir do povo chegar na casa de Deus. Pode impedir quanto for. A igreja, a congregação não é a verdadeira igreja, a casa de Deus. A verdadeira casa de Deus é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Esse não vai impedir. E onde você estiver, você vai ser templo do Espírito Santo. E se você é templo do Espírito Santo, você não é templo do pecado. E se não é templo do pecado, não é templo da enfermidade. Acabou para o inimigo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus fale mais com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos participar da ceia, em nome do Senhor Jesus? Se coloque de pé, meus irmãos. Agora faça aquela oração personalíssima na sua casa também, meu. Aquela oração que eu não posso te representar diante do Senhor. O Senhor Jesus, ele nos deu um exemplo na oração, né, do Pai Nosso, né? Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O salmista Davi, o rei Davi, também deu um exemplo de oração. Pediu perdão pelos pecados e que o Senhor expurgasse até aqueles pecados que são ocultos, talvez algum pecado que nós cometemos, que nós nem lembramos, nem percebemos que era pecado. Mas Deus, ele vai te revelar agora, e você pede perdão em nome do Senhor Jesus. Faça essa oração. Isso, feche seus olhos, fala com Deus rapidamente mesmo, sobre aquilo que já tem te incomodado, sobre aquilo que o Espírito Santo já tem mesmo até te convencido que é pecado, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, visita o teu povo o coração, meu Pai. Visita com renovo, Pai. Onde quer, meu Pai, que essa pessoa estiver agora, meu Pai, se preparando para participar do corpo e do sangue do Senhor, mas não pode participar indignamente, porque seria para a sua própria condenação, e não pode deixar de participar, porque essa participação é ordem do Senhor até que Ele volte. Senhor Jesus, a luta é grande, as tentações são grandes, meu Pai, o engano aí fora é grande, o levante é grande, a ingratidão é grande, meu Pai, a afronta é grande, mas sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Isso.
Olha para nós, Senhor Jesus. Quebranta os nossos corações, Pai. Se tiver alguma atitude, algum pensamento, algum sentimento, algo que nós temos feito, consciente ou conscientemente, Pai, que te desagrade, que seja pecado, Senhor Jesus, tira de nós. Expulga-nos até aqueles que nos são ocultos, meu Pai. Ajuda-nos a não cair mais em tentação. Perdoa-nos, Pai. Em alguns momentos nós nem sabemos o que fazemos. Livra-nos do mal, Senhor Jesus. Estamos representando uma multidão que ainda não aprendeu de Ti, meu Pai. Que ainda não tomou posição, que ainda não veio para a Tua casa, Pai. Que está padecendo pelo deserto, Pai. Achando que só porque um dia confessou Cristo em uma igreja, batizou nas águas, alguém levou ele para o batismo quando era criança, ou depois jogou um olhinho na cabeça, que teve ali um segundo encontro, ou porque batizou até nas águas numa igreja evangélica por imersão, mas não colocou a mão no arado, Pai. Ou colocou a mão no arado e olhou para trás. Esse não é digno do reino dos céus. Misericórdia, Senhor. Quantos têm sido enganados pelo inimigo dessa maneira, Pai? Quantos, que tem um documento humano como tinha lá no passado, as indulgências, e agora porque confessou com um ser humano e alguém também ali falou para a pessoa fazer algum tipo de penitência ou uma reza, não sei quantos lá, rezas disso, daquilo, aquilo outro, que a pessoa ia dar ao reino dos céus, e sai dali para continuar cometendo crime, para continuar cometendo pecados. Misericórdia, Senhor, não está na sua palavra, Pai. É um engano, que esse engano caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, aquele que for do seu Deus e vier até Jesus Cristo, de maneira nenhuma será lançado fora. Cada um que está nos acompanhando nessa hora seja visitado, alcançado, e que não perca o tempo da visitação. Nós cremos e vamos fazer o nosso renovo de voto para com o Senhor, para a tua glória. Meus irmãos, vamos fazer uma oração agora com os olhos abertos. Olha aqui para a mão do servo de Deus, em nome do Senhor, você da sua casa também, em nome do Senhor Jesus, e confesse comigo de todo o seu coração: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, conscientes e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por intenções e até maldades do meu coração. Senhor Jesus, me ajude a não cair mais em tentações, e para que eu possa perdoar a todos que têm me ofendido. Nesse momento eu nego a eficácia do diabo, dos mensageiros do diabo, da tentação e do pecado na minha vida, e eu renovo meus votos, aceitando o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador de toda a minha vida, para todos sempre. Amém. Amém. Você que fez uma oração séria na sua casa também, não só pode, como deve participar da ceia. A Santa Ceia não é do pastor, a Santa Ceia não é da igreja, mas do Senhor. Pode passar em nome do Senhor Jesus.
celestial maná. Que de graça Deus te dá. De graça Deus te dá. Vem faminto sua alma. Faminto tua alma. Saciar. Vencear, o mestre chama, vencear. Vencear, o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vencear. Eis discípulos a voltar. Eis discípulos a Sem os peixes apanhar. sem os peixes apanhar. Mas Jesus nos manda. Jesus Outra vez partir. Vai de novo. Continua firme em nome do Senhor Jesus. Ao tornar a praia então. tornar a praia. Vem no fogo, peixe e pão. Vem no fogo, peixe e pão. E Jesus que os convida. Jesus que os A ceia vir. A ceia vir. Vencear, o mestre chama, vencear. vencear. O mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vencear. Vencear. Porque na noite que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído, ele tomou o pão. Pega o pão. E tendo dado as graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceardes em memória de mim. Senhor, nós estamos em memória do Senhor, Pai. Esse pão consagrado é o corpo de Cristo, martirizado de dores, no qual Ele tomou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. Pelas suas feridas nós já fomos sarados. Oh Senhor, nós que somos templo do Espírito Santo, assumimos todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus e participamos do Teu corpo para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Pode comer do corpo de Cristo. Oh, aleluia. Oh, dolololola mamá. Oh, delebicele canta namá. Glorifica o Deus que te fez, meu. Glorifica o Deus que te fez templo do Espírito Santo. E você que é templo do Espírito Santo, não é tempo para o pecado. Colocou a sua casa em ordem para participar da ceia. Oh, e comeu do corpo de Cristo. Ah, que Jesus Cristo te dê saúde. O seu corpo, o templo do Espírito Santo, recebeu o corpo de Cristo na sua vida. Ah, toma posse da tua bênção e da vitória. É a confirmação de toda a bênção da nova aliança lá do Calvário. Que aquele sacrifício não foi em vão. Para tomarmos posse da bênção, da vitória, da cura, da libertação. Para vivermos em novidade de vida. Fortalecidos na presença do Todo-Poderoso Deus. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Pode tomar posse da bênção. Pode tomar posse da vitória. Em nome do Senhor Jesus na sua vida. Todo mal está paralisado, está repreendido. Não pode ficar. Onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Pai. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus ele tomou o cálice. E tendo dado graça, diz: tomai e bebei. Esse é o cálice no meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, Senhor Jesus. Com muita honra, temor e tremor, Pai. Ou com muita responsabilidade, estamos com o teu cálice nas nossas mãos. O cálice do teu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, o bem mais precioso que já caiu sobre essa terra. O Senhor derramou o seu sangue por amor a nós, Pai. No passado era usado sangue nem mais para cobrir o pecado, mas o sangue de Jesus não cobre o pecado de ninguém. Mas se você se arrepender, Ele tira o pecado do mundo, Ele tira todos os seus pecados e lança lá no mar de esquecimento. Por isso nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pode participar do cálice de Cristo.
Oh, aleluia. Oh, dololola malama. Oh, chololola malama. Chelebelele kala canta la macanta la canta la macanta ele canta la macanta. Ele canta assim, ele canta ele canta la canta ele mete ele brilhar. Canta sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Onde você estiver, glorifica o Todo-Poderoso. O povo aqui da igreja, os irmãos que estão em casa, dá glória a Deus. Diz aleluia. Isso, glorifica o Deus que te fez, que te permitiu você participar. Foi Ele que te convidou a cear. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, que honra Ele te deu. Oh Senhor Jesus, toda a honra nós participamos, assumimos todas as vezes, tomamos posse da cura, da libertação, levando a cura, a libertação para nossas casas, para nossas vidas. Aleluia, abaixo, dorimi canta, labá, dorimi anda, namá, dorimi canta, namá, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. É por uma coroa trocar. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus e por ser Deus nos marinhas. Amém? Glórias a Deus. Que lindo momento de comunhão dos filhos na casa de Deus. Aí em fora estão pensando que talvez se eles conseguirem impedir o culto, impedir até a abertura das igrejas, eles vão estar impedindo a glória de Deus. De maneira nenhuma. Você é templo do Espírito Santo. Onde você estiver, você vai clamar a glória de Deus, né? Hoje existem ferramentas, né, graças a Deus, como o advento da internet, da rede social, nós chegamos na cada pessoa, mas também tem aquele Zoom, né? Tem o Teams, o próprio WhatsApp agora parece estar fazendo chamada com 50 pessoas de uma única vez. A gente se reúne pelo WhatsApp, aí não é o ideal, né? O ideal é a comunhão na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus, mas nós vamos clamar e a glória de Deus vai estar onde quer que nós estejamos, em nome do Senhor Jesus. Nosso amigo Facebook, muito obrigado pela audiência. Deixa eu pedir oração, deixa o seu testemunho, compartilhe mesmo esse culto com todos, para outras pessoas que possam precisar, que se você aprendeu, Deus ele vai te dar uma direção para você colocar lá num grupo seu do Facebook. Eu não estou conseguindo fazer isso. Faz umas 2 semanas que eu tenho sido impedido. Eu estou até conseguindo fazer a live, mas eu não consigo compartilhar essa live através dos grupos a qual faço parte. Nem mesmo esse grupo que é até meu. E tem outros grupos que eu ajudo como moderador, né? Tem um grupo dos amigos nossos, Som de Adoradores, né? Lá tem cerca de 600 mil pessoas. Você acredita? Eu não consigo compartilhar lá para as pessoas também saberem que nós temos pregado aqui. Mas você pode. Compartilhe. Se você
começar a compartilhar e não estiver conseguindo compartilhar, me avise também em nome do Senhor Jesus, amém? Nós já estamos fazendo um novo recurso aí para poder continuar com as nossas redes sociais na ativa, para as pessoas ficarem sabendo da palavra de Deus. Aqui nós só pregamos o Evangelho, ensinamento de Cristo em nome do Senhor Jesus. Louvamos ao Todo-Poderoso Deus e para a glória dele, amém? Fique na graça e na paz de Deus. Uma ótima semana a todos, um ótimo final de domingo a todos, e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém?